senhoras e senhores presentes e aos que nos acompanham de forma online do Centro Espírita Manuel Figueira Neto. Nosso boa noite. Hoje é o primeiro dia do ano que se inicia e estamos reunidos nesta casa de amor e luz. Mestre, que a tua luz ilumine nossos corações e mentes para nos inspirar com teus ensinamentos de amor e caridade. Queremos enfatizar que nossa casa oferece, após a palestra, passe, água frutificada e o atendimento fraterno. Gostaríamos também de pedir que possam deixar seus celulares no modo avião ou ainda em volume baixo. Leitura que vocês receberam ao entrar em nossa casa. Número 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto que seja possível, sem aguardar aplauso, sem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Joana de Ângeles, mensagem psicografada pelo médico de Paulo Franco, do livro Vida Feliz. Para a prece inicial, chamamos a senhora Diane. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade que nos acompanha nessa casa. Pai nosso que estás no céu e em todo lugar, santificado seja o vosso nome, a vossa misericórdia, o vosso amor. Venha a nós a vossa luz salvadora, despertando em nosso íntimo o seu reino. Seja feita a sua vontade, elevando o nosso espírito ao caminho do bem, sustentando-nos nas batalhas do dia a dia, alimentando-nos com o pão da vida. Perdoai as nossas dívidas, mostrando-nos a cada momento o caminho da nossa regeneração. E que, transformados, possamos também levar a sua compaixão, socorrendo e amando. Fica sempre conosco, Pai amado e Jesus amigo. Assim seja. A palestra de hoje será realizada por Maria Regina com o título Sede Perfeitos. Como a Mireia já falou, então hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o tema Sede Perfeitos, que é o título do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus nos deixou o Sermão da Montanha, que está registrado por Mateus e por Lucas, ele profere ali muitas e todo o sermão, lições de conduta, lições de moral, normas que orientam a nossa vida. Então, se nós analisássemos ponto por ponto, item por item, nós veríamos que ali tem todas as normas, todos os rumos que a gente deve levar na vida. Mas no versículo 48 do Sermão da Montanha,
Jesus fala uma frase bastante forte, bastante imperativa, né? Ele diz nessa frase: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, uma frase muito pesada, né? Uma proposta bastante forte, né? Nós sermos perfeitos como o Pai. Mas para nós entendermos esta frase, entendermos o sentido que Jesus quis dar a ela, que é bastante profundo, uma frase muito profunda, nós precisamos primeiro refletir sobre alguns pontos e ir aos poucos tentando entender o que Jesus quis falar com isso, né? Então, a primeira coisa que nós temos que refletir para podermos entender essa frase é qual foi o objetivo da vinda de Jesus à Terra. Então, a gente sempre fala, Jesus veio trazer uma doutrina, né? Isso tudo a gente sabe, a gente fala. Mas, segundo Emmanuel, o objetivo principal da vinda de Jesus foi estimular a criatura humana ao progresso. Não é simplesmente trazer uma doutrina para nós progredirmos, porque ficava fácil, né? Traz a doutrina, entrega para cada um e nosso trabalho está pronto, né? Mas o objetivo dele foi estimular a criatura ao progresso, nos estimular ao progresso. Então, o outro objetivo é mostrar os horizontes a fim de que nós, enxergando uma dimensão mais vasta, enxergando um objetivo maior, a gente se esforce para alcançar, né? Quando o nosso objetivo é muito pequeno, a gente não se esforça muito. Então, ele é um estímulo, a doutrina de Jesus é um estímulo para a nossa caminhada. Ou, pelo menos, a gente se inspirar para caminhar, né? Mas nós caminharmos, nós fazemos o trabalho, nós nos esforçarmos. Então, você tem que dizer assim, é lá naquele ponto que eu quero chegar. É naquele horizonte lá que eu quero chegar. Então, essa é a ideia da vinda de Jesus, é nos estimular a esse progresso. Então, quando a gente tem um objetivo maior, um objetivo grande, um objetivo mais difícil, né, a gente se torna mais esforçado, mais dedicado. Se nós colocarmos na nossa vida um objetivo muito fácil, não tem que se esforçar nada. Isso é até no nosso dia a dia, na nossa profissão, né? Se nós temos um objetivo maior, a gente se esforça mais, a gente estuda mais, a gente faz curso, a gente se prepara. Se a gente tem um objetivo pequenininho ali no dia a dia, nosso esforço é muito pequeno, a gente também não progride. E Emmanuel fala que o que constrói o caminho é o objetivo a ser alcançado. Sempre desta forma, o que constrói o nosso caminho é o nosso objetivo, né? Se não temos objetivo, como eu falei, fica muito fácil, né? Se o meu objetivo é muito próximo, é muito perto, é muito pequeno, o meu caminho também vai ser muito fácil e eu me torno uma pessoa acomodada. Porque eu sei que eu vou alcançar, uma hora ou outra eu alcanço, então eu não me esforço muito. Agora, se o meu objetivo é difícil, está longe, é mais complexo, mais complicado, né? Mais profundo, objetivo maior, o meu caminho também é maior, o meu trajeto é um pouco mais difícil, o caminho é mais longo, né? Eu vou ter mais dificuldades a serem ultrapassadas, então a minha evolução também se torna maior. Então Jesus, com o seu evangelho, o evangelho que ele trouxe, e depois a doutrina espírita, que veio fazer a interpretação do evangelho, porque o evangelho, a doutrina espírita é o evangelho explicado, desenvolvido, né? Então, veio a doutrina espírita interpretando o evangelho, trazendo argumentos, trazendo formas de a gente interpretar melhor. Tudo isso tem como objetivo, tanto o evangelho segundo Jesus, como o evangelho dentro da doutrina espírita, tem como objetivo fundamental este horizonte, esse objetivo maior. E esse objetivo maior é se aproximar de Deus. É um objetivo meio grande, né? Podia ser um objetivo um pouco mais fácil, né? Mas o objetivo maior, até segundo Emmanuel, tem um texto que ele fala sobre isso, é se aproximar de Deus. É essa comunhão com Deus. Mas o que é comunhão com Deus? É nós sentarmos lá ao lado de Deus? Não. A palavra comunhão utilizada
o sentido que ela é utilizada ali, o significado dessa palavra, é uma participação, uma colaboração com Deus. Né? Então nós vemos quantas obras que relatam espíritos superiores, espíritos puros, que colaboram com Deus, e trabalhos grandiosos, né, em termos até do universo. Né? Então essa comunhão quer dizer isso, você estar próximo, mas participando, trabalhando. Né? Então, cada vez essa aproximação, a gente tem que observar que ela é em sentido mais profundo. Então, Emmanuel também fala num texto que ele diz assim: em verdade, nós aprendemos com Jesus e com o seu Evangelho a ciência dessa ligação com Deus, dessa ligação com o Pai. Porque se nós estamos agindo corretamente, dentro daqueles princípios ensinados ali, nós estamos se aproximando de Deus. Se nós estamos agindo de forma errada, nós estamos nos distanciando de Deus. Né? Então, Jesus, ele trouxe para nós, como eu já falei, um objetivo, ele trouxe metas, ele trouxe formas de nós vivermos, mas ele trouxe essa frase, que é essa que eu já comentei: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é uma frase muito importante, é uma frase muito sintética, é uma frase muito resumida, né? Pequena, poucas palavras, né? Uma forma muito imperativa também, né? Mas Jesus tinha essa característica, é a característica dos espíritos mais elevados, de sintetizar o assunto, de resumir o assunto. Porque a gente, né, a gente fala, às vezes não aproveita quase nada, né? Tudo que a gente fala aproveita pouco, né? E os espíritos mais elevados, eles têm essa característica, né? Eles resumem em poucas coisas um tema profundo. Jesus fazia isso. Num versículo tem um assunto para um seminário, né? Uma parábola tem grande profundidade, né? Então ele falava, às vezes, tudo que ele queria falar numa frase, né? Com muita simplicidade. Então cabe a nós fazer o quê? Que é o objetivo disso, dele trazer bem sintetizado, é para que a gente possa desdobrar esse assunto, né? Para que a gente possa interpretar esse assunto. Né? Então, à medida que nós vamos desdobrando o assunto, a palavra, as frases, nós vamos nos aprofundando. Até que eu peguei aqui esse papel aqui só para mostrar, né, que você já sabe. Mas se eu tiver essa frase aqui, uma palavra qualquer, eu tenho isso aqui, eu sei muito pouco do assunto. Mas quando eu começo a desdobrar esse papel, eu já vou ver que eu aprendi um pouquinho mais. Se eu desdobro mais um pouco, eu vou me aprofundando. À medida que eu vou desdobrando o assunto, eu vou me aprofundando mais e mais e mais, até que eu tenho um assunto bastante aprofundado, né? Porque eu fui desdobrando o assunto. Então é isso que eles querem dizer, né? Então Jesus traz uma forma muito resumida para que nós desdobremos o assunto, as palavras, as frases, os conceitos, né? E possamos entender todas as partes do assunto. Então essa foi uma característica de Jesus, uma preocupação dele de fazer desta forma, porque o interesse dele era o nosso progresso. Se ele trouxesse tudo pronto, nós não teríamos sacrifício nenhum. Então ele trouxe dessa forma, assim nós temos que interpretar, nós temos que desdobrar o assunto, e com isso nós vamos desenvolvendo em todos os sentidos, inclusive intelectualmente, né? Então essa frase hoje é a nossa frase de reflexão, né? Uma frase bastante simples, né? Mas nós temos aí, no primeiro momento, uma incógnita. Principalmente quando nós estudamos o Livro dos Espíritos e nós estudamos a Gênese, né? Nós vamos lá ver, tanto no Livro dos Espíritos, nós vamos também na Gênese, nós vamos ver itens que falam sobre os atributos de Deus. Isso já é sempre falado aqui, né? Já teve até aulas, né, sobre atributos de Deus, inclusive essa foi a médica, né? Então, nós temos, tanto no Livro dos Espíritos, como na Gênesis, e em outras obras também acaba se desdobrando esse assunto sobre os atributos de Deus. Então, nós sabemos que Deus, ele tem as suas características, os seus atributos,
infinitamente perfeitos. Não tem nada errado, né? Deus é infinitamente perfeito. Então, os seus atributos são infinitamente perfeitos. Aqueles atributos que nós entendemos hoje, um pouquinho que nós entendemos dele, em Deus eles são infinitamente perfeitos. Mas nós sabemos também que a criatura, que é o ser criado, que nós somos criatura, né? Nós somos criados por Deus, nós vamos ser seres de criatura, né? Nós vamos ser sempre seres criados por Deus, nós nunca vamos ser Deus. Se fôssemos Deus, teria bastante deuses por aí, né? Deus é único, não vamos chegar a ser Deus, né? Nós vamos talvez, como diz lá no início que eu falei, entrar em comunhão com Deus, né? Vamos nos aproximar, mas nós não vamos ser Deus. Mas aí vem essa questão aí que Jesus falou, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, né? Esse como, a gente sabe que é um comparativo. Quem estuda português vai lá, como é um comparativo. Quer dizer o quê? Igual a, assim como, né? Então, o que Jesus está dizendo aí? Sede perfeitos igual ao Pai? Assim como o Pai? Será? Né? Será que Jesus ia falar isso? Nós vamos ser iguais a Deus, igual ao Pai, né? Então nós estamos aí diante de uma aparente contradição. Teria Jesus dado a nós uma meta que nós não alcançaríamos? Dado a nós um objetivo de caminhada que ele tinha certeza que nós não iríamos alcançar? Será que ele teria dado para nós um rumo, um objetivo mesmo, que ele tinha certeza que nós não iríamos conseguir? Claro que não, Jesus não faria isso, né? Tudo que ele falou, ele sabe que nós um dia alcançamos. Mas aí então tem alguma coisa que nós não entendemos. Porque nessa frase, se nós olharmos essa frase do jeito que ela está escrita aí, ele está dizendo que nós vamos ser como Deus. Não é isso? É, né? Então Emmanuel, ele tem uma frase que ele vem até clarear um pouquinho sobre esse assunto. Ele diz assim: em geral, quando nós não entendemos, nós podemos ter certeza que o problema não está no ensino de Jesus, o problema está em nós, né? Então, Emmanuel deixa bem claro isso daí. Mas quantos que numa postura precipitada, uma postura orgulhosa até, menosprezam as passagens de Jesus, menosprezam os ensinamentos, ou dizem que elas estão erradas, ou dizem que aquilo ali é uma criação humana, ou que os evangelistas erraram, né? Muitos falam isso, de uma forma precipitada, porque não analisam, né? De uma forma orgulhosa, porque não querem seguir. Mas Emmanuel, completando o assunto, ele fala: essas pessoas que pensam desta forma, elas perdem frutos preciosos, elas perdem pérolas valiosas e menosprezam um mergulho profundo na lição. Porque é mais fácil nós entendermos: ah, isso aí está errado, ah, os evangelistas erraram, os copistas erraram. Sempre a gente quer achar desculpa para alguma coisa, né? Mas Emmanuel fala que, pensando dessa forma, nós estamos perdendo a oportunidade de um grande entendimento. Como ele fala ali, pérolas preciosas, né? Nós não estamos querendo fazer um mergulho na lição. Então nós temos que fazer um mergulho nessa lição. E os Espíritos também nos dizem que uma das principais tarefas do Espiritismo, quando veio, foi nos munir de ferramentas para que nós façamos esse mergulho. Então tudo vai se encadeando. Então nós temos que fazer esse mergulho. O Espiritismo veio e trouxe ferramentas para nós fazermos esse mergulho. Então, quando a doutrina espírita trouxe a questão do mundo espiritual, não que Jesus não tenha falado, mas ele veio clarear, porque nós tínhamos mais condições, ele veio falar, expandir o assunto, né? Falar de comunicação dos espíritos, de mediunidade e tudo que Jesus fazia, mas não havia na época condições de entendimento. São ferramentas que o Espiritismo está trazendo para nós fazermos esses mergulhos nos ensinamentos e conseguirmos entender, né? Então, se Deus é perfeito, nós vamos chegar até lá, como diz ali, né? Nós vamos chegar até lá, nós temos que entender os atributos de Deus. Como é que nós vamos se igualar a Deus? Como é que nós vamos chegar lá perto se nós não entendermos os seus atributos?
né? Nós temos que entender esses atributos de Deus. Para isso, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão número 10. Kardec, para poder ajudar na interpretação disso daí, ele fala o seguinte: é possível a criatura humana penetrar a natureza íntima de Deus? A natureza íntima aí não quer dizer o conhecimento, os atributos, as características, né? Então é possível a criatura humana, nós, né, penetrarmos nesses atributos de Deus? É possível nós penetrarmos, conhecermos as características de Deus? Aí os Espíritos respondem de uma forma bem simples: não, falta para isso do sentido. Agora complicou, porque Jesus falou que nós vamos ser como, e os Espíritos disseram que nós não vamos conseguir, né? Então agora estão no meio aí, né? Mas eles foram muito claros: falta para isso o sentido, né? Então nós não temos o sentido suficiente para entendermos. Nós entendemos alguns atributos que nos foram passados, mas nós não temos um sentido. E o que quer dizer sentido? Vou fazer um exemplo aqui bastante simples, até meio infantil. Nós temos 5 sentidos, né? Os básicos. Hoje só se descobre, nós temos outros, mas vou pensar nos 5. Né? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Vamos pensar só nisso. Nós temos 5. Se nós pegarmos uma pessoa que ela foi cega de nascença, nunca viu, nasceu cega, e nós pedimos para essa pessoa descrever uma flor, o que ela vai descrever para nós? Ela vai descrever a textura da flor, porque ela tem o tato, ela consegue. Ela vai descrever o tamanho da flor, porque ela consegue, pelo tato e tal, perceber, até porque eles têm o tato muito desenvolvido, né? Ela vai conseguir descrever se a flor é lisa, se tem textura, se é áspera, tudo isso ela consegue. Ela consegue descrever o perfume da flor, porque ela tem olfato. Mas as cores da flor ela consegue? Não, porque falta ali um sentido. Ela não consegue descrever as cores porque falta-lhe para isto um sentido. Então ela não consegue descrever. Se nós pegarmos um outro exemplo, pedir para uma pessoa que ela é surda de nascença, nunca ouviu nada, nunca ouviu um som, e nós pedimos para descrever um passarinho, uma ave qualquer, ela consegue. Cantou um passarinho agora, né? Ela consegue, né? Mas o que ela vai descrever? Ela vai descrever as cores do passarinho, porque ela tem esse sentido. Ela vai descrever o tamanho, a forma, a plumagem, o estilo de voo, tudo isso ela consegue. Mas ela consegue descrever o canto do pássaro? Não. Por quê? Para isso falta-lhe um sentido, né? Então, um exemplo bastante simples, mas é para nós entendermos que nós temos sentidos limitados. Nós conseguimos falar sobre aquilo que nós temos sentido, o sentido nos ajuda. Então, o que os espíritos estão dizendo nessa resposta é que para nós entendermos a natureza íntima de Deus, falta um sentido. Só que não falta um só, faltam vários, né? Porque o que nós temos limitado. A visão nossa é limitada, a audição é limitada, tudo é limitado. E ainda sentidos que nós nem sabemos quais são. Então, falta esses sentidos. Na pergunta 11 do Livro dos Espíritos, então Kardec, querendo aprofundar o assunto, ele fala assim: mas será dado um dia a criatura entrar na natureza íntima de Deus? Já que a resposta do Espírito foi que não, então ele insistiu: mas será dado um dia a criatura entrar na natureza íntima de Deus, compreender esses atributos? Né? E a resposta dos Espíritos foi também bem pesada. Eles disseram o seguinte: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição houver aproximado de Deus, então o verá e compreenderá. Só que aí tem um aproximado. Eles não dizem que nós vamos ser Deus. Eles não dizem que nós vamos ser iguais. É aproximado. Aquilo que nós falamos: entrar em comunhão, se aproximar, ser o seu colaborador. Né? Mas eles citam ali: nós estivermos obscurecidos pela matéria, né? Então, esse se aproximado é já um ponto para nós pensarmos. Mas o que é ver e compreender? Nós vamos ver Deus assim, como estou vendo essa cadeira, essa janela, né? O sentido é outro, é um pouquinho mais aprofundado.
Mas antes vamos pensar em obscurecido, né? Por que fala isso? Porque nós temos nossos sentidos obscurecidos pela matéria. A nossa matéria ainda é bastante grosseira. Nós estamos ainda praticamente no início da nossa evolução, né? Nós, como diz a criança, nós se achamos, mas nós estamos ainda começando a descaminhar. Então, os nossos sentidos são, nosso corpo é grosseiro, até o próprio perispírito, que é a matéria é mais grosseira, né? Então, isso tudo limita os nossos sentidos. Mas a palavra ver, que tem aqui, ela tem um sentido um pouquinho mais diferente, né? Então, ver, nesse sentido que está nessa resposta, é aquilo que nos chega de informação, né? Então, os olhos captam a imagem e o cérebro processa. Então, eu olho para aquela cadeira, o meu olhar captou a mensagem e o cérebro processou na hora que aquilo ali é uma cadeira. Pronto, isso é ver, né? Mas eles dizem ver e compreender. Compreender é aquela informação, o que aquela informação gera em mim? O que aquela informação faz com que eu me transforme, com que eu me modifique? Isso é compreender, né? Que tipo de transformação eu vou ter a partir daquela situação que eu estou vendo, né? Por exemplo, né, se eu vejo uma árvore florida, né? Então, eu vejo uma árvore florida, linda, cheia de flores, para quem gosta de flor, né? Eu vejo através da minha visão, olho a árvore florida, vejo as cores, quantas cores tem na árvore, o tamanho da flor e tudo. O meu cérebro processa, dizendo que aquilo ali é uma árvore florida. Mas se eu só ver e ficar por isso, não compreendi nada. Agora, se eu parar para analisar, puxa, essa árvore é linda, ela dá sombra, ela enfeita a rua, ela enfeita a cidade, ela é uma obra divina, é uma obra de Deus, e começar a refletir sobre a obra de Deus, a perfeição da obra de Deus, eu estou compreendendo, aquilo está me transformando de alguma forma. Está fazendo com que eu tenha um respeito a Deus, que eu esteja entendendo a sua obra. Então aí estou compreendendo melhor, né? Se eu vejo, por exemplo, um mendigo na rua, eu sei que é um mendigo. Tá, se ficar nisso, ficou. Não serviu para nada ver aquilo ali. Agora, se eu olhar o mendigo e ver nele um irmão, um filho de Deus, uma criatura com o mesmo pai, se eu ver nele uma pessoa sofrendo necessidade, se eu ver nele a necessidade de eu ajudar de alguma forma, de fazer alguma caridade, de auxiliar de alguma maneira, se eu olhar para a pessoa como um irmão, eu estou compreendendo a situação. Aquilo vai me transformar, não vou ser a mesma pessoa a partir dali. Então esse é o compreender. É o que o bom samaritano fez. As duas pessoas que passaram antes, eles viram o mendigo. O samaritano viu e compreendeu o assunto. Ele entendeu a necessidade da pessoa caída lá, ele sentiu pena, ele sentiu amor, né? O amor ao próximo, ele teve a humildade de ajudar, ele compreendeu aquela situação que transformou, fez com que algo dentro dele se transformasse. Então é nesse sentido que nós falamos da questão do ver e compreender. É a mesma coisa numa leitura de um texto. A gente pode fazer uma leitura. Eu vejo as palavras, eu vejo a frase, eu vejo o texto, eu leio, me preocupo com a entonação, com as palavras bem lidas, com a pontuação, com a acentuação. É só isso. Agora, se eu compreender, se eu desdobrar aquele assunto, se eu olhar as frases, as palavras, o entendimento, interpretar aquele texto, vai acrescentar alguma coisa em mim. Vai me transformar de alguma forma, não vou esquecer mais. Às vezes a pessoa diz assim, eu leio e já esqueço, a minha cabeça não é boa. Sempre a cabeça não é boa, porque a gente sempre acha que alguma coisa está errada, né? Não é que a cabeça não é boa, eu só olhei, mas eu não interpretei, eu não analisei, eu não fiz com aquele texto penetrasse em mim. Então é nesse sentido que ele está dizendo ali, quando o seu espírito não mais estiver escurecido, quando pela sua perfeição se aproximar de Deus, então você vai ver e vai compreender. Aquela proximidade vai fazer com que eu me transforme. Outra palavra, outra forma também interessante nós avaliarmos isso,
é que compreender em latim significa aprender comigo aquilo que me chega. Então, quando eu escuto alguma coisa, eu vejo alguma coisa que me faça bem, eu prender comigo, eu guardar comigo, eu incorporar em mim, eu mudar as minhas atitudes, eu compreendi. Senão, não, né? Mas aquilo tem que ficar incorporado em mim. Então, com essas reflexões, nós podemos compreender que esse entendimento de Deus, essa compreensão de Deus, né, do Pai, que ele diz ali, ela vai aumentando à medida que nós vamos evoluindo. À medida que nós vamos ficando menos obscurecidos pela matéria, à medida que nós vamos aprendendo a ver, à medida que nós vamos aprendendo a compreender, a analisar, a refletir, nós vamos entendendo melhor a Deus. É um sentido sempre de crescimento, vai abrindo os horizontes. Então eu vejo hoje alguns atributos, eu analiso aqueles atributos, quando eu analiso, estudo, faço reflexões, amplia meu conhecimento, eu vejo que tem muito mais e vai ampliando. Quando eu chego naquele ponto, eu vejo que tem muito mais e vai ampliando. Por isso que quem gosta de estudar diz assim, quanto eu mais estudo, mais eu vejo que não sei, mas é bem isso. Você vai ampliando o horizonte e vai abrindo cada vez mais, né? E aí nós vamos evoluindo. Mas ainda nós não chegamos na questão de ser perfeito igual ao Pai. Porque agora complicou, porque agora nós não temos atributos. Nós não conseguimos chegar lá, né? Então, nessa questão, tem essa palavra vosso. E essa palavra vosso é que está fazendo a diferença. Porque ele disse assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí que está o ponto que nós precisamos pensar, né? Porque esse pronome vosso, ele passa desapercebido para nós. Nós lemos a frase corrida, nós prestamos atenção no perfeito, no Pai, no Celestial, mas o vosso, coitadinho, ninguém dá bola para ele, né? Mas ele é importante na nossa interpretação. Então Jesus, muitas situações, ele falava assim, quem já leu isso percebeu, né? Ele falava o meu Pai, em algumas situações ele falava o nosso Pai, outras situações ele falava vosso Pai. E não era por acaso. Não é porque ele estava com vontade de mudar os pronomes, né? Não é isso. É um detalhe na fala dele que expressa diferentes abordagens. Quando ele falava meu Pai, era uma abordagem. Quando ele falava nosso Pai, era outra abordagem. Quando ele falava vosso Pai, é outra abordagem. São abordagens diferentes. Então, quando ele falava meu Pai, ele estava falando do Pai na visão dele. Ele estava falando do Pai na forma como ele vê. Nós sabemos que ele está próximo. Ele não é Deus, mas ele está próximo. Ele é Espírito puro. Ele está lá sendo um colaborador de Deus. É claro que a visão dele é muito diferente. Então, quando ele fala meu Pai, ele está falando da forma como ele enxerga, na forma como ele entende, na forma como ele conhece os seus atributos, que são muito maiores do que a gente consegue imaginar, né? Então, quando ele fala de meu Pai, é da forma como ele vê, como ele entende, de acordo com a proximidade que ele tem, de acordo com a evolução dele, né? Porque Jesus tem uns sentidos, não são os 5 sentidos nossos, né? Ele tem muito mais sentidos que nós nem conseguimos imaginar que eles existem. Para começo de conversa, nem conseguimos imaginar. E ele tem, né? Ele é um Espírito puro, ele está próximo a Deus, ao Pai, né? Ele tem capacidade maior, ele tem maiores recursos. Então, a forma como ele vê Deus, a forma como ele vê os atributos de Deus, é muito diferente da nossa. Então, quando ele fala ao meu Pai, ele está tendo a visão dele. Mas ele não disse ali ser perfeito, como perfeito é meu Pai. Se ele tivesse dito isso, nós estamos perdidos, né? Como é que nós vamos ser perfeitos da forma como ele vê? Primeiro que a gente não sabe nem o que é. Não entende, né? Nós não conseguimos, nós estamos no início da nossa evolução, saímos do planeta primitivo, estamos agora se achando no provas de expiação, né? Torcendo para passar para a regeneração, sem saber se vamos ser aceitos ou não, né? Nós estamos no começo da nossa caminhada. Jesus está no fim. Então, se ele dissesse perfeito como meu Pai, a gente não teria condições de entender, né? Mas quando ele fala nosso Pai,
Nosso Pai se refere daí ao Criador. Todos os lugares falam, nosso Pai é o Criador. Criador de todos, independente do mais casado ao mais humilde. É o Criador de tudo. Então, por isso, o Pai Nosso, né? Ele fala ao Pai de todos. Independente da condição, independente de tudo. Então, ele fala Pai Nosso. Mas e quando ele fala o vosso? Que foi o que ele falou ali. Ele está se referindo ao Pai de acordo com a nossa compreensão. Você seja perfeito de acordo com a vossa compreensão de Pai. Você alcance os atributos que você consegue alcançar. Aqueles que você identifica. Se nós alcançarmos aqueles atributos que nós identificamos, é como eu falei lá no começo, nós vamos descobrir que tem outros. Aí nós vamos mais para frente. Aí nós descobrimos que tem mais, e assim nós vamos evoluindo. Então ele não deu para nós uma questão que nós não pudéssemos fazer, de maneira nenhuma. Ele deu uma proposta dentro da nossa capacidade e para cada um. Cada um é diferente, né? Nós vamos ter condições de chegar a alcançar os atributos daqueles que nós temos condição de entender. Então é como se dissesse, sede perfeitos na medida como você entende, Pai. Tente alcançar os atributos que você consegue agora entender, agora adquirir. Claro que depois vamos para frente. Né? Então, quando nós olhamos essa palavra vosso, o nosso entendimento se torna diferente. Ele ganha um sentido diferente a frase. Né? Não fica tão difícil mais. Né? Então, cada criatura, ela está num patamar de evolução. Cada criatura, ela está num patamar de consciência. Então, cada criatura entende de uma forma, entende Deus de uma forma, entende os atributos de uma forma. Né? Cada criatura é diferente. Então, nesse patamar que nós estamos, a visão de Deus é uma. E aí que ele está dizendo, esses atributos que você consegue, tente chegar até lá. Compreende alguns atributos, mas vai para frente e consiga entender mais. Então, uma meta que nós podemos alcançar. Uma meta que nós precisamos alcançar. Né? Se nós pegarmos a pergunta 13... na pergunta, no comentário do Livro dos Espíritos, né? Lá tem os atributos de Deus. Acho que são os 8, 9 mais atributos de Deus. Né? Aqueles atributos que estão lá são aqueles que nós conseguimos entender. E está difícil. Né? Mas diz o seguinte lá, né? Quando Kardec pergunta, mas aqui nós temos uma visão completa de Deus com esses atributos, e os Espíritos respondem do vosso ponto de vista, mas fica sabendo que há coisas que a inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. Então tem atributos que nós não conseguimos nem entender, porque como diz aqui na resposta dos Espíritos, nós não temos inteligência para isso, nós não temos desenvolvimento para isso, nós não temos linguagem para isso, nós somos limitados nas nossas ideias, nós somos limitados nos nossos sentidos, nós somos limitados nas nossas sensações. Então Jesus jamais iria pedir para nós sermos iguais a Deus, se fosse desta forma, sabendo que nós não vamos conseguir. Mas aqueles que nós temos, aqueles que nós sabemos, aqueles que nós conhecemos, devem ser a nossa meta. Então tem lá, Jesus é soberanamente justo e bom. Essa é uma meta. Essa nós temos que conseguir. Nós entendemos perfeitamente o que é justo? Claro que não. Ainda não. Nós entendemos perfeitamente o que é bondade? Ainda não. Mas aquilo que nós conseguimos entender, nós temos que tentar chegar lá. Quando diz que Deus é amoroso, nós entendemos perfeitamente o que é o amor? Não, nós falamos, achamos bonito, mas não entendemos. Mas aquilo que nós entendemos, nós temos que chegar lá. É o nosso horizonte. É como eu falei, chegamos lá, descobrimos que para frente tem mais coisas, né? Então essa é a meta. Então esse vosso que ele fala, ele é atualizado, sempre atualizado. Porque quando nós chegamos no ponto, nós temos que ir para frente. Né? Então ele é sempre atualizado, ele não é. Então na medida que a criatura se esforça, à medida que ela tem o ideal, esse entendimento vai crescendo. Né? O referencial, ele não é fixo.
Mas só para fazer mais uma comparaçãozinha a isso, para não dar hora já, se nós pensarmos lá no homem primitivo, aquele homem das cavernas lá, esse entendimento aí, essa frase de Jesus, sede perfeitos como vosso Pai Celestial, não serve? Serve. Não que eles tenham recebido esse conhecimento. Eles não receberam ainda. Mas serve. Porque eles tinham uma noção de um Deus. Era trovão, era não sei o quê, mas tinha uma característica. Né? O Deus deles lá era forte, era poderoso, era corajoso. Né? Então, se eles alcançassem isso, deles irem se tornando mais corajosos, mais de proteção, mais fortes, eles estavam evoluindo. Então, era o vosso entendimento. Agora, se nós pegarmos um Francisco de Assis, qual é o entendimento de Deus do Francisco de Assis? Qual é os atributos que Francisco de Assis enxerga em Deus? Claro que o vosso Pai está bem lá para frente da gente. Né? De Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá. Então, esse daí vai se adaptando a cada um de nós. Cada um já tem um entendimento maior, o horizonte está mais lá na frente. O ponto de objetivo está bem mais lá na frente. Né? Mas a meta é para todos. Todos nós. Então, todos nós temos que ser, segundo Jesus, perfeitos como o Pai, como nós temos o entendimento do Pai. Né? Adquirindo, trabalhando, reforçando os atributos que nós conhecemos, aplicando na nossa vida aqueles atributos de Deus que nós conhecemos, como é o vosso Pai, o nosso entendimento. Depois nós vamos crescendo e vamos evoluindo. Então, que nesse novo ano seja para nós uma valiosa oportunidade, né, 2026, de crescimento espiritual, de busca desses seres perfeitos que nós temos que buscar, desse rumo, desse objetivo que nós temos que buscar. Né? Que vejamos em Jesus o grande exemplo, o grande referencial, a ser seguido sempre, todo dia, toda hora da nossa vida, né, desse novo ano. Que a nossa fé, que a nossa confiança no Criador seja firme sempre e sempre renovada. E um feliz 2026 para todos vocês, tanto os que estão aqui, quanto os que estão de forma online. Então agora, antes do passe, nós vamos fazer a prece que Jesus nos deixou, aonde ele diz, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair na tentação, nem livrai-nos do mal. Que assim seja. Agora nós vamos passar para o passe.